Cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Bom, entre os séculos 11 e 15, profundas transformações aconteceram, configuraram o cenário aí da Europa Ocidental. Esse cenário da Europa Ocidental foi foi um período conhecido como Baixa Idade Média. Esse período foi caracterizado principalmente por uma fase de transição. Que fase de transição? A crise do feudalismo. Por que aconteceu a crise do feudalismo? Porque a população estava crescendo muito, tinha muita gente, e a produção era baixa, a produção era estática. Então, o crescimento da população estava incompatível com a produção nos feudos, com a produção feudal. Por quê? A produção feudal era uma economia de subsistência. Então, assim, a produção não era voltada para uma população muito grande. Aí, com isso, o que eles começaram a procurar ali, né, o pessoal? Eles precisavam dinamizar a produção, né, porque tinha que ser compatível com o tanto de gente que tinha, e para isso eles precisavam aprimorar as técnicas agrícolas, e eles também precisavam buscar uma solução para esse tanto de gente que tinha, para o excedente demográfico. Uma das soluções para o excedente demográfico foi a eliminação do excedente populacional, eliminou o pessoal que dava a mais, entre aspas, e a dinamização da economia, com o quê? Com técnicas agrícolas, aprimorar aí essas técnicas agrícolas. O que acontece? Quem era servo e vilão se transformou em vendedor ambulante, ou então foi virar artesão. Os outros se tornaram salteadores de estradas, andarilhos ou mendigos. Então você percebe que ficou uma população marginalizada, e essa marginalização trouxe como consequência o aumento da belicosidade, do perigo, da instabilidade na segurança, né? E foi marcada por quê? Por assaltos, sequestros. Beleza, agora vamos para as cruzadas mesmo. Qual que é a definição de cruzadas? Cruzadas caracteriza-se por ser um movimento expansionista cristão de caráter militar e de combate ao infiel, com uma justificativa religiosa. Qual que é a justificativa? Os que vão às cruzadas serão salvos e irão para o céu. Essa é a justificativa religiosa. Nesse resuminho aí, você percebe que eu coloquei crise do feudalismo lá em cima. Do ladinho de Baixa Idade Média tem início do capitalismo. Por quê? Porque na Baixa Idade Média o feudalismo vai perdendo força e o capitalismo vai surgindo e ganhando força. Por isso, a Baixa Idade Média é um cenário de transição. Bom, no contexto religioso, vamos lá. A intensa religiosidade constitui um motivo relevante para as cruzadas. Por quê? Muitos que foram para a conquista da Terra Santa, lá na Palestina, e da Cidade Santa, lá em Jerusalém, tiveram aí uma expectativa de assegurar a salvação eterna. Como eu falei, a lógica da época era: os que vão para as cruzadas vão ser salvos e vão para os céus. Essa era a lógica, essa era a consciência deles. Mas quais eram os outros fatores ligados à política da igreja? O cisma do Oriente, com a separação entre a igreja de Constantinopla e a de Roma. Dentro desse projeto, os cruzados, os católicos romanos, iam obter a simpatia dos bizantinos, que eram os católicos ortodoxos, e iam dar ajuda militar contra os turcos seljúcidas. Além disso, as cruzadas também serviriam para reafirmar o poder do Papa. Outro fator importante para as cruzadas foi a crise interna no Islã, porque ele ia se fragmentando. Por que o Islã estava se fragmentando? Por conta da formação dos diversos califados durante a expansão dos séculos anteriores. Em 1095, no Conselho de Clermont, o Papa Urbano II convocou uma cristandade para quê? Para fazer guerra contra o Islã. Essa guerra contra o Islã ficou conhecida como a Guerra Santa. Ao todo foram realizadas
8 cruzadas. Apesar de um início bem sucedido por parte dos cristãos, a partir da Segunda Cruzada, os europeus começaram a enfrentar várias dificuldades para manter os domínios orientais. A ocupação superficial, as lutas entre as ordens religiosas e a incapacidade da igreja em organizar uma força que superasse tudo isso, acabou por tornar as cruzadas um insucesso militar. Diante desse fracasso militar, a, as cruzadas apresentam consequências, dentre elas a reabertura do mar Mediterrâneo, que trouxe consigo o renascimento do comércio e o desenvolvimento de uma vida cada vez mais urbana. Esse processo ia levar ao colapso do sistema feudal, olha aí, e a transição para um novo modo de produção. Que modo de produção? O capitalismo. A abertura do Mediterrâneo à navegação cristã fez renascer o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Assim, foi dinamizando as relações comerciais. Novos produtos entraram em circulação, as moedas voltaram a ser usadas no intercâmbio comercial, ou seja, uma nova vida econômica começou a surgir aí na orla do Mediterrâneo. Vamos lá, renascimento comercial. O contato com os muçulmanos gerou a chegada de especiarias. As especiarias geram rotas comerciais e o comércio cria feiras. Quem que transportava as especiarias que eu falei? O mercador. O mercador vagava de domínio para domínio, exibindo-se frente às fortificações. Ele transportava as especiarias e artigos de luxo, que eram pouco vistos no Ocidente, e que, mesmo vendidos em pequenas quantidades, davam um lucro tremendo. Aí, esses mercadores recorreram às feiras para fornecer um salvo-conduto para ir e voltar. Essas feiras se formavam em pontos estratégicos que se chamavam nós de trânsito, eram os cruzamentos das rotas. E aí, dentro dessas feiras, desenvolveram técnicas de comércio, como a troca de moedas e atividades bancárias. Gente, voltando um pouquinho aí, falando do feudalismo, o feudalismo, ele tinha uma lógica de insegurança, né? Porque eles tinham medo das invasões bárbaras, dos vikings, enfim. Tinha uma série de questões aí que levou à construção de castelos e fortificações com a finalidade de proteção. Esses locais e as antigas cidades constituíam uma base para formar os centros urbanos a partir do desenvolvimento do comércio. E aí, beleza, por que eu estou falando disso? Porque como esses castelos e fortificações surgiram aí para proteção, eles forneceram uma base, eles foram a base, né, para o desenvolvimento do comércio. E aí, os comerciantes procuravam locais o quê? Estratégicos para se estabelecer. Quais eram esses locais estratégicos? Os burgos. Os burgos eram castelos fortificados, eram cidades, sedes de bispados, centros administrativos. Dentro das muralhas das cidades, os mercadores tinham segurança, mas estavam submetidos à autoridade do senhor feudal, que tentava associar as evoluções capitalistas aos princípios feudais. Nas cidades, uma nova camada social exercia o poder. Quem? A burguesia de origem humilde, que começava a rivalizar ali, começava a tretar com a nobreza, disputando o poder político com a nobreza. Gente, quem é o habitante da cidade de Burgo é o quê? O burguês. Então, burguesia, beleza? Só que assim, o que acontece? Os burgos tinham um péssimo saneamento básico, as cidades eram muito sujas. E aí, isso acarretou em epidemias que faziam crescer a mortalidade e o fanatismo. Aí, o pessoal começou a ser o quê? Começou a querer ter independência, né? Os mercadores aí começaram a buscar
independência, eles queriam ser livres do senhor feudal, da tutela, né, do senhor feudal. E assim surgiram as cartas de franquia, onde as cidades conseguiram sua independência a partir de acordos monetários, passando a se denominar de cidades francas. Em alguns casos, a separação ocorria pela luta armada, dando origem às comunas. Beleza, aí surgiu o quê? Surgiram oficinas para fazer a produção artesanal. E aí, a partir desse surgimento de oficinas, essas oficinas levaram à formação das corporações de ofício. Corporações de ofício eram instituições básicas da vida econômica e social da Idade Média. As corporações de ofício queriam manter o monopólio, o domínio da sua produção, o mercado local, né, como também a produção no mercado local, e queria assegurar o sistema econômico estável, sem concorrência. O crescimento do comércio entre as cidades originou a formação de guildas e ansas. Qual que era a finalidade das guildas e ansas? O que as guildas e ansas queriam? Assegurar vantagens comerciais, reservar o mercado para as cidades participantes. As guildas eram corporações de mercadores que controlavam e regulavam a economia urbana. Como consequência do renascimento comercial e urbano, temos o nascimento da arte gótica. O maior fluxo de riquezas e pessoas incentivou um novo estilo arquitetônico. Esse estilo era caracterizado pela construção de grandes catedrais com seus famosos arcos ogivais, vitrais coloridos e verticalidade. Então, assim, em síntese, a produção se destinava ao mercado, as trocas eram monetárias, começava a surgir o espírito de empresa e o racionalismo. Essa fase de transição não é ainda capitalista, mas também não é mais feudal. Então, é uma fase pré-capitalista. O mercador deu início a um novo caráter da vida feudal, porque era o único que vivia de produto que não produzia. A Igreja Católica repudiou o comércio como gene destruidor da estrutura feudal. As sociedades agrárias tendem a ser imóveis estamentais. Com o desenvolvimento da riqueza mobiliária do dinheiro, surge a mobilidade social, a possibilidade de ascender na escala social. E a vida econômica começa a adquirir importância.